O Miras pode faturar nos próximos dias apenas com atletas da base, que não foram grandes sensações, cerca de 200 milhões de reais. Dinheiro extremamente útil na busca por um boletim pro lugar de Richard Rios. Últimas do mercado, bastidores e mensagens. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ver vocês por aqui. Se inscrever, clica, deixa like. Se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vive fase iluminada, pelo menos em relação à arrecadação. Nos próximos dias, 4 atletas que nunca foram grande destaque com a camisa alviverde devem assegurar perto de 200 milhões de reais ao Verdão. São eles, Gustavo Mancha, Thales, Kevin e Benedetti. Quero começar pelo caso já consumado. O Thales está trocando Palmeiras pelo Olympiacos em relação de 7 milhões de reais. Gustavo Mancha, zagueiro formado na base do Palmeiras, que atualmente joga pelo Rio Fortaleza, está indo pro mesmo Olympiacos em relação de 3 milhões de reais. O Palmeiras vai ter direito a 1 milhão de reais, como equipe formadora e como dono de pequena parte dos direitos econômicos. Já Kevin, que saiu muito cedo do Palmeiras e foi jogar no Shakhtar Donetsk, é prevenido por vários grupos importantes da Europa. E a tendência é que o Verdão fique com pelo menos 5,5 milhões de reais. O Palmeiras tem direito a 10% do valor de uma venda futura. Para completar, Benedetti, zagueiro de 19 anos de idade, que chegou a atuar no time principal, mas foi devolvido ao sub-20 por lá é titular absoluto. Mesmo sem destaque na equipe principal do Palmeiras, o Benedetti já foi alvo de Arsenal, Ajax e Napoli. E lá na Espanha, asseguram que o Barcelona monitora de perto os passos do Benedetti. Ainda sem proposta, mas foi continuar acompanhando, para quem sabe levar o Benedetti para lá num futuro não tão distante. Apurei que houve uma oferta recente da Premier League de 10 milhões de reais. A oferta foi descartada em janeiro por uma outra proposta vinda da Europa de 12 milhões de reais. O Palmeiras não fará o negócio pelo Benedetti por menos do que 15 milhões de reais. E aí você soma 1 milhão de euros do Gustavo Manji, 5 milhões e meio de euros do Kevin, 7 milhões de euros do Thales, e, eventualmente, mais 15 milhões de euros do Benedetti. Você chega a 28 milhões de euros ou 178 milhões de reais. É uma baita grana, que ajudaria certamente o Palmeiras na busca por um volante. Essa busca segue ferrada com dificuldades. Também contei para vocês antes da grande imprensa, que é Enciso, que vinha sendo tratado por vários setoristas como uma possibilidade real, se tornou o reforço do Strasbourg da França. Ele vai para a equipe francesa, pensando em se firmar por lá, para depois virar jogador do Chelsea. Só para completar, em relação ao Vertão, registrar que GFT foi anunciado como reforço palmeirense, atleta comprado do Rangers, vindo até julho de 2030. O Anderson Carvalho, igual o André Hernandes, falando que o Palmeiras está perto do Enciso. O representante do Palmeiras já jogou para acertar o negócio. Você acredita nisso, Anderson? Vamos lá. No final de semana passada, o representante do Palmeiras esteve com a justificativa oficial de que é para fechar o negócio com o GFT. A verdade é que o negócio com o GFT já estava avançado. Já o completo ainda. Esse representante do Palmeiras foi para tentar avançar na contratação do gol do Enciso. Esse é o mini atacante paraguaio de 21 anos de idade, atleta que deram início ao Brighton. O Palmeiras está muito à frente para fazer esse negócio. E o que eu quero dizer para vocês é que, com o Palmeiras e o Brighton, a coisa tem avançado, tá? Hoje tá mais no Brighton aceitar a proposta do que o contrário. E a melhor oferta do Brighton tem bons resultados no time do Palmeiras, o que é muito louco, porque o Palmeiras é um time muito interessado, com muito conhecimento de futebol, de atletas, fez também uma sondagem no West Ham, e mesmo assim o Palmeiras consegue se sobrepor à existência do futebol europeu. O ponto é que ainda há dificuldades de o Palmeiras conquistar um Enciso a fazendo o outro. O Enciso é o que hoje o Palmeiras chama de futebol europeu. Ele entende que voltar na América do Sul, com 21 anos de idade, pode representar uma quebra nessa sequência importante de trajetória do velho multiband. O Palmeiras tem 2 paraguaios que jogam a favor dessa operação. O Gustavo Gomes e o Ramon Souza, ambos atletas da série do Palmeiras, que assistem ao Paraguai e parceiros do Enciso lá, aliás, na operação. Ele é um militarista, por assim falando, de Maduro, que vem do Brasil. Nós precisamos fechar as contratações com a Argentina, muito imponente e extrema, e atualmente emprestada ao povo. É assim,
O Vasco trabalha hoje no mercado europeu. As tentativas que o Carlos fez com o zagueiro colombiano de referência ao time turco não avançaram. Entre o Vasco e o time turco está tudo fechado. Mas o Festa prefere uma oferta do Spartak Moscou, e as tentativas acabaram por não avançar. Há também o interesse de Gabriel Paulista, zagueiro que fica em São Vicente, e o Animato aí no mercado europeu e nos outros reforços. Tá bom? O brasileiro fez uma oferta pelo Talisca. Gabriel, deixa eu mandar uma mensagem pro Talisca. A verdade é que o Talisca ele conversou com o Flamengo, com o Corinthians, com o país, e esses eu posso garantir. O Grêmio chegou a soldar nos últimos dias o Talisca, depois de não conseguir avançar com o Rogério Pires. Mas hoje, a verdade é que é muito difícil tirar o Talisca do futebol. Acabou de passar aqui uma plataforma nova que lançou faz algumas horas com poucos jogadores, poucos usuários, e ela não. A verdade é que é muito difícil tirar o Talisca do futebol turco, salário alto, e ele tem mais de um ano de contrato. Então a tendência é que o Talisca fique até junho do ano que vem no futebol turco. E a partir daí é equilibrado para voltar ao futebol brasileiro. O Talisca estava sempre perante contusão, voltou nessa 19ª semana. Bom gol, né? Na metade da semana passada, jogo do campeonato da UEFA Champions League, o Fenerbahçe estava jogando contra o Feyenoord. Ele entrou em campo, jogou só 28 minutos e ganhou um dos gols da vitória por 5-2. Então no final de semana jogou contra o Gosto. Né? Fora de casa, 0-0, tá? Ele jogou 20 minutos e mais, é o que acaba voltando para a visão, uma condição bem superior ao dele. Mas com companheiros, ele vai ter os principais destaques do time para a temporada. Eu acho que o ano que vem vai ser uma baita alternativa para futebols nacionais. Talvez eu sumir para as lágrimas. Quando a Timicola chega e agora já falou um pouco, eu não vou poder te falar sobre o Palmeiras. Deixa eu trazer um detalhe sobre o André Spirito. O Palmeiras está focado em busca de goleiros. Isso não é novidade para ninguém, especialmente depois da saída do Richard de Rio, certo? Pois bem, o primeiro nome, o nome dos sonhos, era do Marcel Ruiz do Toluca. Aí o Marcel decidiu continuar por lá e só saiu de Toluca para jogar no Euro. Depois, o gol em paralelo a isso, o Palmeiras também, tem um cara chamado Nelson Teó. Ele foi o goleiro que iniciou a última história do Palmeiras. Tomou um terreiro. Deusa virou reforço do Betis. Houve uma tentativa de contratação do Engels. Mas o Engels só saiu do ventre com 42 milhões de euros. E aí, nas últimas horas, surge a notícia de que o Palmeiras, mais uma vez, soldou o Andrés Pereira. Vocês lembram do André, né? Jogador que já passou pelo Flamengo, hoje 29 anos de idade, pertence ao Fulham, não saiu do banco de reservas na estreia do Fulham na Premier League. Em janeiro, o Palmeiras chegou a oferecer 18 milhões de euros para contratar o Fulham. O Fulham escutou, mas acabou não aceitando o negócio. Nesse momento, o Palmeiras nem consegue chegar aos mesmos 18 milhões de euros. E nesse primeiro contato que teve com o Andrés Pereira, o Palmeiras escutou que a ideia do reatacante brasileiro é continuar na Europa. Ele pretende mudar do Fulham para jogar num time que dispute títulos no Fulham. Ele não tem essa possibilidade. Mas o próprio Andrés me descartou a negociação, e diante disso, dá para dizer que o Palmeiras nem vai insistir nessa negociação, pelo menos não por agora, tá bom? Rudy, inciso no Palmeiras, igual ao Vitor Silva, é quem pergunta. Dá para dizer que entre o Palmeiras e o Brighton, a coisa tem avançado, tá? Existe um genotipo no Palmeiras por conta das tratativas. Hoje, a melhor proposta ao Brighton é do gol principal, e o acordo inciso, quem está reduto a uma ideia de Fulham jogar futebol brasileiro. Agora, o Fulham Sport fala de acerto entre o Palmeiras e o clubes a respeito do inciso. O Palmeiras tem contratação que não serve. Complexo. O Palmeiras tem os últimos detalhes para a contratação desse inciso. A mensagem foi do Alex Alves, do Instituto Santos de Palmeiras, que confirma se houve algum avanço.